Nós temos um propósito nessa manhã: falar do Senhor. Por isso, Pai, abre a nossa mente e o nosso coração para ouvir e para entender que a mensagem é do Senhor. Ajuda-nos neste momento como igreja diante de Ti. E principalmente como os teus servos, oramos no nome de Jesus. Amém. Teve gente que falou que eu já estive aqui, eu não me lembro. Estive aqui quando? Aqui? Há quanto tempo atrás? Eu acho que uns 10 anos atrás, mais de 10, 20 anos. Não, bom, 15 pode ser, porque eu estou há 24 em Moçambique. Logo não podia. Alguém falou, você esteve aqui em 90. Eu falei, será? Em 89 eu cheguei em Moçambique, será que eu já estava aqui de volta? Eu louvo a Deus, irmãos, por esse privilégio de estar aqui. E principalmente eu estava falando para o pastor, por estar aqui na IPI. É maravilhoso isso. Durante todos esses, são 31 anos de obra missionária, 24 de Moçambique. Várias vezes eu voltei aqui, acho que foram umas 2 IPI, por aí. E eu sou membro da primeira IPI de Londrina. Quer dizer, o meu pastor, para aqueles que conheceram ele, né? Reverendo Jonas Dias Martins. Eu fui, não digo que fui criada por ele, mas fui amada por ele, especialmente quando estava na minha adolescência, na minha infância. Ele foi o meu amigo, meu companheiro. E eu costumo dizer, muitas pessoas falam isso para mim. Afinal, Deus, por que você tem que ir para Moçambique? Tem tanta coisa para fazer aqui. Especialmente quando eu fui, que havia criança por todo lado aqui no Brasil, muita criança na rua e tudo isso. Então a resposta que eu dei para ele, falei, vai perguntar para Deus, né? Porque o programa que ele fez, ele me enfiou dentro do programa, estava no coração dele. E eu louvo a Deus por isso, porque hoje eu posso, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dificuldade, dizer para cada um dos irmãos, eu sou moçambicano. Aprendi a amar a igreja moçambicana e a única coisa que eu não consegui ainda é lembrar os nossos hinos. Quando cantamos, eu sempre quero chorar um pouquinho, porque na igreja lá não cantamos a maioria dos nossos hinos da igreja, esses hinos inspirados do livro, não tem. Aliás, essa é uma situação que todo missionário enfrenta, né? A igreja dele ficou atrás, ele não levou com ela, então tem que ser assim. E eu louvo a Deus por isso, porque ele sabia. Agora, não sei se tem alguém aqui que ainda lembra, mas quando eu vim aqui eu trouxe sonhos. Tudo que eu pensava que a Casa da Formiga podia fazer, que ela podia realizar, hoje eu já trago resultados. Depois de dia 21 de fevereiro desse ano, a Casa da Formiga fez 17 anos. Então, muitas coisas foram realizadas nesse período. E o que eu posso trazer para os irmãos é que Deus não parou, Ele continua. E eu quero ler com os irmãos também uma coisa importante para nós, o Salmo 17, versículo 6. Esse salmo todo é muito importante. Agora, esse versículo, ele é importante relacionado com o meu trabalho lá. As respostas que, durante esses 17 anos, Deus deu para nós. É realmente a confirmação da palavra dele. Salmo 17, versículo 6. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Então, muitas vezes nós lemos a Bíblia, lemos um texto desse, e muito bem, está escrito na Bíblia. Agora, Deus dá para você o privilégio de viver e ter as respostas conforme a Bíblia está dizendo. E você se lembrar. Olha, Deus falou isso na Bíblia. É verdade, olha, está acontecendo. Isso é maravilhoso, gente. A gente vê assim, sabe como eu posso analisar?
Sabe se o presidente, a presidenta Dilma chamasse a gente lá para elogiar o trabalho? É a autoridade máxima que nós conhecemos. Deus, a autoridade máxima, reconhece que você pode fazer alguma coisa. Isso é muito especial, gente. É muito especial saber que eu posso falar, que Deus vai me responder. E uma coisa maravilhosa, maravilhosa que Deus fez com o meu coração. Muitas e muitas, eu vou mostrar o filmezinho, vou dando alguns exemplos de orações que Deus respondeu. Mas nenhuma vez que eu vou a Ele para pedir alguma coisa, eu vou com aquele pensamento, já pedi, Ele já fez tanta coisa, vai fazer essa também. Não há no meu coração. É como se eu fosse pedir a primeira vez. Como hoje, orando de Deus, eu vou falar na igreja, por favor, dá minha memória. Tantas vezes eu já preguei, tantas vezes eu já falei, mas aquela hora que eu falo com Ele, e Ele sabe que é assim. Eu não vou lá convencidamente que é quando a gente trabalha, né? E tem o chefe, tem a chefa, né? Eu vou lá falar com ela, ela é boazinha, ela vai aceitar, eu sei que vai. Não é assim que eu vou. Eu vou com o meu coração como se fosse mesmo a primeira vez que eu vou falar. Então, irmãos, Deus responde orações em várias ocasiões. No período que eu ainda estava na igreja e tudo, e depois quando eu completei 18 anos, quando eu estive aqui, trabalhando aqui com o reverendo Sherlock e a família dele, eu era quase uma adolescente. Depois disso, completei 18 anos, aí fui para São Paulo, e eu queria estudar, eu queria me preparar, queria trazer minha família para lá, era um sonho que eu tinha. Eu costumo dizer que Deus me preparou para Moçambique desde a minha infância. Meu pai era tataraneto de escravo. Logo, o gens estava aqui dentro de mim. Isso foi maravilhoso para mim, sabe? Me ajudou muito na minha adaptação. O fato de eu conviver com o reverendo Jonas, o fato dele ter assim aquela atenção, porque ele tinha muito carinho com os jovens da igreja e tudo, ele ajudava muito a gente. Então aquilo para mim foi muito importante, quebrou a barreira da cor. Muitas pessoas vão embora. Quando eu fui ao Japão, a primeira vez que eu fui no Japão, quando eu desci no aeroporto em Tóquio, comecei a ver aquele povo tudo com os olhinhos fechadinhos assim. Parecia que esse povo está vendo alguma coisa com esse olho fechado. Quer dizer, foi a experiência, foi, eu vou dizer assim, o choque que eu tive. Quando eu desci em Moçambique, estava tudo na família. Não tinha problema nenhum. Muitas pessoas vão lá e descem e falam, irmã, a gente não consegue olhar para nenhum lado, tudo tão assim, escuro. Eu não tive esse problema. Porque já estava no genes, Deus, por isso que eu digo, Deus me preparou para a África. E foram muitos anos que eu costumo dizer que Deus, sabe o vô quando anda atrás do neto? Põe o netinho na frente, vai andando atrás assim, prestando atenção, se ele cai. Deus andou assim atrás de mim até ele me trazer de volta. Ele não me tirou de lá imediatamente, ele foi falando comigo dentro das circunstâncias. Uma vez estávamos no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Por volta de 4 horas da manhã, todo mundo bêbado, eu inclusive também, porque nessa época eu estava nas drogas e tudo. Eu bebia tanto que a minha mãe falava que eu só faltava comer com farinha. De tanto que era comum eu estar com bebida. Então estamos lá, todo mundo dormindo assim, de repente eu começo a ouvir uma musiquinha longe, lá longe, bem suave, era um violão. E alguém, um grupo de jovens tocando viola, tocando violão e cantando, e um menino, um adolescente, chegou para mim, me entregou um folheto e falou, olha moça, Jesus te ama. E eu peguei o folheto, olhei e falei, eu sei. Eu fui, dizendo para mim mesmo, fui criada lá, eu sei que Jesus me ama. E ali li o texto e comecei a chorar. Levantei e falei, gente, tchau e benção. Passei a mão na minha mala, fui embora, devíamos voltar no voo da noite, eu voltei no voo da tarde, fui para casa. Aquela semana chorei a semana toda, com uma recordação do passado, uma vontade de sair, não sabia como sair, porque eu fiquei 12 anos nas drogas, antes de vir para Jesus. Então era muito tempo. Até que chegou sexta-feira, chegou sábado de novo. Lá fomos nós. Nós éramos uma equipe de 15. E como sempre, tinha que sair final de semana.
E aí nós fomos numa boate que é muito famosa, boate Bambu, lá no centro de São Paulo. 15, nós estávamos na boate, e aí uma amiga minha, maluca, resolveu subir em cima da mesa e dançar em cima da mesa. Quando ela subiu em cima da mesa, tirou o sapato e ficou dançando, a música parou. Parou a música todinha, para tocar uma música especial para ela. E aí fez aquele silêncio assim. Hoje eu vejo a importância da escola dominical na vida das pessoas e na vida da criança. Quando a orquestra deu a primeira nota, o primeiro acorde do piano, a minha cabeça parou. E eu fiquei ouvindo um corinho que eu aprendi na escola dominical, devia ter 9, 10 anos. Jesus é o amigo melhor, Jesus é o amigo melhor, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o amigo melhor. E todo mundo cantando e dançando aquela bagunça, eu parada assim, como se fosse uma maluca, né? Não estava olhando lá, não estava ouvindo lá. Levantei dali, passei a mão nas minhas coisas e saí correndo, fui embora. Desci a 23 de maio, dirigindo bêbada, e eu morava no centro de São Paulo, na Avenida de São João, logo depois do Correio. Eu fui até o centro ali, cheguei na porta do prédio, larguei o carro aberto e subi, e o zelador que fechou a porta subiu atrás e levou para mim. Saí na varanda do meu apartamento, fui direto assim para a varanda do meu apartamento, saí lá na frente, fiquei parado, olhando lá fora, isso era de madrugada. Falei para Deus assim, se o Senhor existe, vai fazer alguma coisa por mim hoje, porque senão eu vou me suicidar. Eu não tinha nenhum motivo, nenhuma razão específica para querer viver. Primeiro, longe de Deus, é claro. Salário que dava para eu fazer o que eu queria. Minha mãe dizia para mim que a minha casa parecia uma loja. O armário abria assim, era demais da conta. Sapato e demais da conta. O dinheiro dava para mim comprar tudo que eu queria. Todo ano, em janeiro, eu ia na loja e comprava um carro novo. Esse é do ano passado. Eu quero desse ano. Eu tinha caprichos desse tipo. Depois que eu orei assim, entrei dentro do meu quarto, me ajoelhei assim, e conversei com Deus mais ou menos umas 2 horas. A sensação que eu tinha é que eu estava aqui e ele estava sentado aqui. Aquele calorzinho, quando a gente está bem perto de uma pessoa. Depois que contei tudo, como se ele não soubesse onde eu andei, o que eu fiz, o que eu realizei. Eu ouvi assim, vai buscar sua Bíblia. E eu achei. Estava dentro da minha mala, novíssima, nem um risquinho, nem um amassadinho, limpíssima. Minha mãe tinha posto na minha mala quando eu saí. E aí eu quero pedir para você agora, abre a sua Bíblia aí no Isaías, capítulo 45. Para nós termos a certeza, Deus ouve a oração. Capítulo 45, versículo 2 e 3. Eu nunca li nada tão pessoal quanto esse texto para mim. 45, 2 e 3. Eu irei adiante de você e aplanarei os montes. Derrubarei as portas de bronze, romperei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu, o Senhor, o Deus de Israel, te chama pelo teu nome. Eu nunca li nada tão pessoal numa hora dessa. Então é como se Deus estivesse falando assim, você falou para mim fazer, eu vou na tua frente. Como quer dizer, serve? Porque se Deus não ir na frente, Deus não estiver na nossa frente, o que nós vamos fazer da vida? E aí, naquela hora eu falei, se o Senhor vai fazer, eu vou esperar. Abri o armário, comecei a cortar as roupas, joguei tudo fora. Abri o armário de bebida, joguei fora. Revistas pornográficas, tudo que tinha ali que não valia nada, joguei fora. Fui tomar banho, eu queria tomar banho e queria lavar aqui dentro. Fiquei quase 1 hora debaixo do chuveiro. Quando eu voltei, deitei no meu quarto, eu não dormi, eu desmaiei. 12 horas. 12 horas. Quando eu acordei, eu já era outra pessoa. Aqui dentro de mim já estava mudado. E aí começou uma fase muito difícil.
Porque os meus velhos amigos não me aguentavam. Eu vivia mandando eles para o inferno. Eu não sabia falar, eu não sabia ensinar. Tudo que eles faziam está errado. Eu vivia mandando. Não, mas eu perdi tudo, foram todo mundo embora. E os novos não me aguentavam, eu só falava abobrinha, só falava bagunça. Quer dizer, acabei ficando sozinha. Quem tinha 15 para andar, não é? Fiquei sozinha em casa. Aí fui na livraria evangélica, eu queria comprar livro para ler. Eu queria estudar tudo de uma vez. Logo não dá. E o primeiro livro que eu comprei, um dos livros que eu comprei, os irmãos vão dar risada, Teologia Sistemática. Um livro que eu lendo o livro, eu falava, mas essa gente é burra demais. Como é que pode escrever uma linguagem dessa? Como é que o homem vai entender isso que ele está falando? Chamei todo mundo de burro. Quando eu estava no 3º ano do seminário, eu fui estudar o livro. Aí que eu vi a burrice que eu fiz, de chamar todo mundo de burro. Só lá no seminário, no 3º ano do seminário, eu fui entender o livro. E eu me lembro que eu falei para o reverendo, para o pastor, que era meu professor, falei, pastor, faz quase 15 anos que Deus falou desse livro para mim. Você está estudando. Valeu a pena. Aí já fui fazer o seminário. No seminário tivemos um retiro. E a missão Antioquia foi quem fez esse retiro em Bauru. O seminário que eu estudava foi lá nesse retiro. E claro, né, pastor Jonathan, que é o presidente até hoje, ele falou sobre missões para nós. Eu assisti e tal, aceitei o desafio. Aí quando ele estava no intervalo, ele estava sentado ali fora descansando um pouquinho, e eu então cheguei e falei, vou conversar com o pastor. Aí eu cheguei lá e falei, pastor, o que uma mulher, 37 anos, desquitada, porque não tinha divórcio ainda no Brasil, desquitada, não tem filho, já estudou, pode fazer para missões? Ficou olhando assim para mim, aquele olho azul que ele tem. Falou, Deus, se você se lembra com quantos anos Deus chamou Moisés? Eu falei, 80. Falou, então você está na metade, você pode ir. Então a porta para ir para a missão já estava aberta, mas ainda tinha o meu trabalho, porque eu trabalhei em 2 empresas. Trabalhei na Sambra e trabalhei na Espro. Essa segunda ainda existe, está lá na África. A sede dela era na África do Sul. Trabalhei 16 anos lá, então vou pedir demissão. Meu chefe virou e disse, de jeito nenhum, não vou te mandar embora. Mas eu estava começando, o navio Dulos tinha vindo para o Brasil a primeira vez, fui a secretária deles, ajudei eles e tudo. Então, aí a coisa foi andando. Aí fui a segunda vez, falou, já falei para você que eu não vou te mandar embora. Não adianta você insistir. E à medida que eu ia me envolvendo, eu ia falando com ele para me mandar embora. Até que por último eu falei, olha, se o senhor não mandar, eu vou embora. Vou abandonar a empresa, não quero saber. Passou uns 3 dias, o recurso humano me chamou. Falou, aí você falou para o doutor lá que você quer ir embora, né? Então ele passou uma ordem aqui para nós. Ai, gente, essa foi demais, viu? Ele dobrou o meu salário. Olha como o diabo tenta você. Eu ganhava 3.000 cruzeiros, era o tempo do cruzeiro, passou a 6. Eu já ganhava um mundo, mas eu chorei tanto, sabe? Aquele dinheiro, eu falei, o que eu vou fazer com isso? Eu não quero isso. Chorei. Passou, aí me envolvi, e o pastor Edson Queiroz estava me envolvendo e tal. Ele falou para mim, Delci, você está sendo convidada pelo Jonathan para ajudar, né? Eu falei, sim. Então, ele falou, cuidado. O pastor Jonathan come a gente que nem quando a gente come mingau mole. Come pela beirada. Vai comendo devagarzinho até chegar no centro. Eu achei engraçado isso, mas depois eu experimentei. Por quê? Logo em seguida o pastor falou para mim, Delci, você sai do teu trabalho 4h30 da tarde. Era pertíssimo, né? Vem para cá, me ajuda a fazer arquivo, eu tenho um monte de papel. Se você trabalhar umas 2 horas, vai me ajudar. Pronto, foi. Aí já era 2 vezes por semana, porque não dava tempo de fazer tudo. Depois ele falou assim, olha, nós temos trabalho de equipe. Tem que levar o pessoal na igreja. Eu só tenho um carro. Você tem o teu, você não pode vir me ajudar? Pronto, lá vou eu. No sábado, no domingo. Para encurtar a história, quando eu analisei, eu só estava dormindo um dia na minha casa. O resto tudo na missão. Então, exatamente como o pastor Edson falou, eu já estava lá dentro. Então, eu fui na empresa e falei para ele, olha, agora não dá mais. Eu vou embora. Se o senhor me manda ou não manda, eu vou me embora. Aí passou uma semana, me chamaram no Recursos Humanos e falei, mas o nosso chefe lá deu ordem para a senhora ser mandada embora. Olha que benção. 16 anos de empresa,
Recebi todos os direitos. Saí com um saco de dinheiro, paguei todas as minhas dívidas, paguei tudo. Fui para a missão Antioquia só com meu carrinho, meu fusquinha. Mas não devia nada para ninguém. É que Deus queria, era isso mesmo, né? Não dever nada. E ali comecei o meu trabalho na missão Antioquia. O pastor Jonathan veio mostrar onde eu ia trabalhar. Aquele dia foi demais. Falou, Deus, vem cá, vou te mostrar onde vai ser a tua sala. Falou que ele tinha uma mesa, uma máquina de escrever com memória. Porque eu acho que não tinha computador ainda, eu não me lembro. E máquina de calcular e tal. E ele falou, minha sala é aqui do lado. Quando eu precisar de você, eu toco a campainha. Que ele saiu. Eu falei, Deus, tenha paciência. Eu venho para ser missionária e o senhor me põe atrás de uma máquina de escrever aquilo que eu já faço há 20 anos. Chorei mesmo, chorei. Mas ok, estava ali. Pastor Jonathan é o tipo de gente, eu falei isso para ele já, quando nós falamos. Ele é perfeccionista. Sabe aquela pessoa que do jeito que ele manda tem que ser feito. É aqui. Um dia, ele me deu um relatório para fazer e corrigiu 4 vezes. A 4ª vez que eu fui lá, quando eu voltei, eu joguei minha pasta e falei, vou-me embora agora. Passei a mão na minha bolsa e fui embora. Desci a escada. Quando eu acabei de descer a escada, passar no portão, sabe o versículo que eu ouvi? Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? E eu disse, estava na escada, eu voltei e estou lá até hoje. Nunca mais saí. Quando, ali na missão, era assim, na entrada o escritório. Tinha uma parte do meio que era um depósito, as coisas ali, tinha a fossa também estava ali, e o quarto das meninas. Eu fui dormir num quarto com 12 beliches, portanto 24 pessoas, né? E cada uma roncava numa tonalidade diferente. Tinha uma inglesa que estava lá fazendo voluntária para nós, ela levava a balinha para a cama. Quando ela percebia alguém roncando, sem parar, ela dava uma balada na cabeça dela. A pessoa acordava, parava de roncar e ela conseguia dormir. E lá eu fui dormir no chão, não tinha cama. Só colchão no chão. Não tinha lugar para mim pôr as coisas. Só a mala no pé da cama. Não tinha. De vez em quando eu acordava com as baratas dando em cima de mim. Que sofrimento, que agonia. Deus preparando. Quando chegar eu vou contar isso que aconteceu em Moçambique. Finalmente uma voluntária foi embora, sobrou uma cama. Falei, que bom, vou dormir na cama. Pelo menos aqui, acho que a barata não sobe, né? Vou dormir na cama. Quando eu sento na cama, gente, a cama estava quebrada. Eu falei, Deus, tenha paciência. Uma cama quebrada. Tenha paciência. Falando assim, veio na minha mente, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Falei, tá bom, Deus, vou ficar aqui. E dali então começou todo o processo de ministério com a missão, consegui me envolver totalmente. E eu estava na Inglaterra, enviada pela missão por causa de Comiban. Algum dos irmãos aqui tiveram Comiban? 86? Em 86, 87. E eu tive que voltar para estar trabalhando nesse congresso. Foi um congresso missionário, que veio para cá 5.000 pastores de diferentes. E quando o pastor Edson estava na África do Sul fazendo propaganda do congresso, um pastor da África do Sul falou para ele, o senhor não conhece alguém que sabe falar português, que pode começar a escola bíblica lá em Moçambique, que estou sendo solicitada pelos pastores. Claro, o pastor Edson estava lá. Então, quando voltou, que ele entrou na sala e falou, Deus, sim, vamos para a África. Eu falei, vamos. Não, peraí, vamos orar. Porque 2 meses antes eu tinha tido um sonho com a visão de Paulo. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E eu não sabia onde era a Macedônia. Quando ele falou isso, não é? Eu falei, vamos orar, pastor, porque a África é o continente. Quero saber onde que eu vou. Até que falei com o pastor e ficou acertado que eu iria para Moçambique. Aí foi quando eu pus Deus à prova. A primeira vez nós aprendemos na missão, orar dessa forma. E realmente na Casa da Formiga eu tenho posto em prática e Deus tem feito realmente. Eu orei e falei, Deus, se o Senhor está nesse programa, se eu vou para Moçambique, porque o Senhor está me enviando, eu quero que o Senhor me dê um sinal claro, uma resposta clara como a luz do sol. E essa oração eu fiz baixinho, não deixei ninguém escutar, e menos o diabo.
Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me dê a passagem. Eu não vou pedir para ninguém a minha passagem. Porque geralmente a gente vai na igreja, faz campanha, né? As igrejas oram, dá oferta. Eu falei, eu não quero essa, eu quero que o Senhor me dê a passagem. E eu estava frequentando a primeira IPI. Então eu tinha que andar pela avenida ali, pelo centro de São Paulo. E eu passei em frente a uma loja da Varig um dia. Falei, eu vou entrar aqui. Quando sentei na frente da secretária, contei a história para ela, ela olhando para mim assim, muito séria. Depois ela olhou para mim e falou, você é maluca? Eu levei o maior susto com a mulher, né? Quem falou para você que vai... Não, que sair de um país como o nosso para ir num país em guerra. Você é maluca? E quem foi que falou e fez assim no meu nariz? Que vale que dá dinheiro para passagem para missionário. Quando ela está falando isso, veio no meu ouvido. Ela não é dona da Varig. Ela terminou de falar, eu falei, olha, tá bom, eu só queria ver se pode. Se não pode, pronto, eu vou embora. Porque não precisa bater, né? Fala que não dá, pronto. Ela virou, escreve uma carta aí, espera. No dia seguinte eu pus a carta. 90 dias, nenhuma resposta, nenhum telefonema, nem nada. Falei, vou lá resolver esse assunto, isso aí é criancice minha. Vai ver que Deus não vai me dar essa resposta. Entrei, gente, 90 dias depois, ela secretária lá dos chefes lá, a primeira pessoa que eu entro na loja da venda de passagem, a mulher. Quando ela me viu, ela fez assim, você. Eu pensei, veio na minha mente, o diabo ficou bravo porque te viu. Ela falou, senta aí e espera. Eu marquei no relógio, 41 minutos, eu nunca vou esquecer essa coisa. Ela veio e trouxe a passagem e entregou para mim. Ela pôs na minha mão. Ida e volta, validade de 1 ano, 4 meses na África do Sul e depois ida para Moçambique. Eu falei, tá bom, é Deus me mandando para lá. Aí fiquei 4 meses em Moçambique, na África do Sul, porque a igreja que estava me enviando para lá, e depois o pastor da igreja, Assembleia de Deus, que pediu ajuda, só para os irmãos terem uma ideia do tamanho da igreja. Primeiro domingo de cada mês, Santa Ceia, dízimo, 7.000 pessoas sentadas. É um quarteirão assim, todinho. Agora, homens todos sentados no banco, mulheres todas sentadas na esteira no chão. O que é isso? Machismo. Até hoje. Até hoje. Quer dizer, não é humilhante, não. É normal, não está nada errado. E aí esse pastor foi me buscar. É a coisa linda que Deus fez. Ele foi me buscar e quando entramos no aeroporto, todo mundo que viaja sabe, né? Tem que pôr o carimbo de entrada no passaporte. Ele era um mito lá em Moçambique, ele já faleceu. Muita gente conhecia ele, foi preso, ficou 6 anos na cadeia, durante o tempo que o governo queria implantar o comunismo. Ele foi preso, fecharam igrejas, puseram fogo em igreja, mataram pastores e tudo, mas ele foi preso. Até quebrar a perna dele, ele saiu do coisa com a perna quebrada, e ele abriu 46 congregações no tempo que estava na cadeia. Os líderes vinham, ele conversava, dava as ordens e ali conversava. Mas todos leigos, não é? Então, quando ele saiu, ele queria ensinar esse povo, porque sabia que ele... Então, foi quando ele foi à África do Sul pedir ajuda. Então, ele foi me buscar. Aí, quando chegamos no aeroporto, ele só fez assim. E passou. Eu só fiz assim. E passei. Não carimbei nada, pronto, fui embora. 2 meses depois, veio na minha casa o ministro de religiões. Lá, aqui não temos esse departamento do governo, mas lá tem, geralmente o departamento tem restrição religiosa. E ele era um cristão, da igreja que eu frequento hoje, mas já faleceu. Então ele veio, chegou para mim e falou, mas irmã, a senhora entra sem nenhum carimbo. A senhora não me saia de casa 2 semanas. Eu vou tratar dessa documentação, porque senão a senhora vai ser posta nas ruas de fora e não pode voltar mais. Bravo mesmo comigo. Eu na minha cabeça, o pastor fez, eu também fiz, né? Por isso eu vou junto. O que eu vou fazer? Fiquei em casa emburrada 2 semanas, sem sair nem na janela, de medo de ver a minha cara. Aí ele voltou e falou assim, está aqui esse documento, está tudo em ordem, mas agora eu vou contar uma coisa para a senhora. O que Deus fez. Se eu tivesse ido por o meu passaporte para carimbar, eu não teria entrado, porque estava proibida a entrada de estrangeiro no país.
Deus fez essa transa aí, e eu passei, e agora já estava lá, né? Era eu e uma missionária da Igreja Batista só, de estrangeiro que estava por ali, o resto tudo tinha sido posto para fora. Já pensou? Quer dizer, Deus tinha que fazer isso, né? Então aí comecei a dar as aulas, a igreja dele, eram 150 homens que ele passou para mim ensinar. Agora, ensinar, irmãos, o beabá. Nem quantos livros da Bíblia tinha, nada, fui ensinando tudo. E nesse trabalho ali eu fiquei quase 4 anos. Foi um trabalho muito bom mesmo. E durante esse período, eu me lembro que fui para o centro da cidade e eu vi um molequinho dormindo na calçada assim. 10 horas da manhã, 30 graus. Eu falei, esse menino não está dormindo porque tem sono, isso é fome. Deixei ele ali, arrumei, orei pela cabecinha dele, pus a mão, subi a ladeira chorando. E aí, eu me lembro que Deus fez outra pergunta para mim. Você se lembra o que Moisés tinha na mão? Então eu falei, uma vara, né? Eu falei, eu tenho um país em guerra, tenho 100 dólares, é 200 reais? Tenho 200 reais de sustento, moro num quarto, numa casa de família, sou viúva e não tenho carro. Quer dizer, eu estava pronta para poder arrumar a mala e vir embora, né? Porque qualificação nenhuma. E aquela semana eu chorei a semana inteira. Aí foi quando eu falei com o nosso presidente, que era meu aluno na escola bíblica, se ele sabia onde tinha criança. Ele olhou para mim e falou, tenha paciência, irmã, perguntar isso para mim. Criança em Moçambique. Eu saía às 6 horas da manhã para ir dar aula. Assim, na beira dos prédios, 10, 15, 20 crianças, uma deitadinha do lado da outra, assim, sem nenhum lençolzinho, nada para cobrir, porque eles moravam nos bairros afastados e havia muita guerrilha, e eles traziam as crianças para ficar mais protegidas. E nesse caso, as ruas, não dava para não chorar. Irmãos, não dava para não chorar, porque você não tinha condição sozinha de dar o que a criança precisava. Não era só comida, ela não tinha nada. Era o resultado da guerra que estava por ali. A guerra ainda estava acontecendo, porque eu cheguei lá em 89, 12 de junho de 89. Nunca vou esquecer essa data, né? 12 de junho de 89. Terminou a guerra em 92. Então, a batalha é grande. E olha, o brasileiro devia andar de joelho, agradecer a Deus, porque não vive uma situação de guerra. Porque é a coisa pior do mundo, você morar num país em guerra. E lá, para dirigir, eu tinha que ter um nacional do meu lado. Porque mandei um casal para cá para estudar, fazer bacharel, eu fiquei na casa deles. E tinha estado trabalhando em Moçambique uma pessoa lá e deixou um fusquinha, igual o meu que eu tinha aqui. Então, claro, eu saí com o meu fusquinha, minha carta estava em ordem, eu saí com o meu fusquinha. Se eu ia andar 10 quarteirões, 5 vezes o guarda parava para ver o meu documento. Cada vez um guarda. Um dia eu falei para ele, será que eu posso deixar meu carro aqui? Ele disse, por quê? Eu falei, porque eu tenho que entrar no banco. Você é o 5º que me para, daqui a pouco eu não vou no banco, está fechado. Ele deu risada até comigo, entendeu? E era por causa deles fazerem isso, para proteger o estrangeiro. Proteger. Veja as coisas que Deus faz. Eu dava aula, e o estrangeiro até às 8h30 da noite ia estar dentro de casa. Não podia estar na rua, nem no bar, nem em lugar nenhum. E eu dava aula e saía às 9 horas da sala de aula. Passei a primeira vez, o guarda me chamou a atenção, a segunda vez, a terceira veio o chefe dele. Ele virou e disse assim, se a senhora passar aqui mais uma vez, seu carro vai ser preso. Eu falei, bom, agora não tem jeito, eu tenho que vir mesmo, né? Eu não vou prender o carro. Arrumei aí eu fui de ônibus, lá é Machibombo, viu? Machibombo, viu? Arrumei o Machibombo e fui lá. Dei aula. Quando terminou, eu fui para o ponto de ônibus. Eu falei, o que vai acontecer? Pedi alguém para ir comigo, né? Se eu tivesse que tomar ônibus para ir para casa. Aí vinha vindo um caminhão grandão assim. Eu falei, esse homem, eu vou fazer sinal para esse caminhão. Afinal, ele vai ver meu cabelo, eu sou uma avó, né? Então, fiz sinal para ele parou. E foi tão maravilhoso. Entrei no carro, tudo. Aí ele foi perguntando, era um português que morava em Moçambique, e segunda, quarta e sexta, ele vinha da África do Sul trazendo carga, exatamente naquela hora. Ele falou, quantas vezes a senhora vem para cá? Eu falei, segunda, quarta e sexta. Ele falou, então eu posso passar aqui todo dia para lhe pegar. E o detalhe, este senhor português morava na minha rua.
Pronto. Me deixava na porta, ia para a casa dele. Deus, o guarda me falou, né? Mas Deus tinha uma coisa melhor para me dar. Quer dizer, nós éramos fiscalizados dessa maneira. E isso aí vai indo, fica cansativo. Você não tem vontade de sair de casa. Então aí já estava dando aula para um grupo de jovens que queria aprender a Bíblia e tudo, né? Então aí nesse caso, esse menino, quando eu falei com o senhor Alfredo, nós então demos os primeiros passos no que hoje é a Casa da Formiga. Eu vou mostrar para vocês os CDs e umas fotografias e vou explicando cada uma. Então, aí essa, vamos dizer, casa ou cabana. Nessa cabana aí, não, pode voltar que eu vou explicar. Era uma igreja. A igreja se reunia aí durante a semana e também no domingo. Então, por causa disso, era a congregação da igreja que o senhor Alfredo pertencia. Então, nós começamos aí. Pode ir. Aqui, nós começamos com 22 crianças, mas cada um de uma idade, então eu não podia dar aula para todos. Aí tínhamos uma pessoa que me ajudava. Pode ir? Aqui era o café da manhã. O que acontecia? 8 horas da manhã eu estou dando aula e as crianças dormiam sentadas. Eu falei, isso é fome. Então eu gastava 100 reais eu pagava onde eu dormia e 100 reais eu comprava pão para a semana toda, pão e manteiga. E fazíamos o café e dávamos para as crianças, porque senão eles não assistiam aula, porque era fome demais. Agora, o detalhe é importante, e eu fui numa igreja Assembleia de Deus e doavam para nós 2 sacos de leite em pó para servirmos para as crianças. Pode ir. Aqui a turma recebendo café. Esse menininho, primeiro da fila, está fazendo o 2º ano de faculdade já. É o Jorge. Aqui o senhor Alfredo fazendo leite, porque eu não conseguia fazer. O leite nosso você põe na água e dissolve, né? Lá virava uma pasta, tinha que ficar espremendo o leite, eu não conseguia. Então, o nosso presidente, que nessa época era só um ajudante, fazendo lá, tá vendo? Fogão de carvão, fogão de lenha. Aqui é a cozinha da Casa das Formigas, daquela época, quando nós começamos. Agora, eu não sei quantas das irmãs aqui cozinharam naquela panela redonda, que tem 3 pezinhos assim. Então, você põe em cima do fogão, se você não souber pôr, a comida cai, né? No meu caiu várias vezes, inclusive o fogão, porque era fogão de lenha. Aquele tijolo, caía tudo, comida e tudo. Então, eu tive que pôr alguém para fazer, porque ia acabar dando problema. Pode ir? Aqui já estávamos servindo sopa, não só café. Aqui tivemos uma experiência. Eu tinha que pôr criança, mas o maiorzinho, para fiscalizar, para todos ganharem. Então, depois do tempo, em vez de a gente dava uma tigelinha assim, pequenininha, né, para elas comerem. E um dia uma menininha, devia ter uns 9 anos, 10 anos, estava saindo com uma latinha de margarina cheia de sopa. Alguém viu e chamou ela, mandou falar comigo. Falou, como é que ela tem sopa para levar para casa? Aí eu falei para ela, quem deu sopa para você levar? Ela falou, não, irmã, não é sopa, ninguém me deu. Eu comi só metade da minha e estou levando a outra metade para minha irmã que está em casa, que não pode vir e ela está com fome. Até isso a gente presenciava ali, viu? Claro que eu dei mais sopa para ela levar e todo o coração ficou partido, de fato mesmo. Pode ir. Aqui novamente, elas tomando sopa, pode ir. Essa foto, quando eu vim aqui a última vez, eu trouxe, só para vocês verem mais ou menos o tamanho da idade das crianças e tudo. Pode ir? Aqui tem uma história. Essa casa, vamos dizer, a segunda fase da Casa das Formigas foi o primeiro passo. Um dia eu saí de lá debaixo da árvore, andando pela rua, conversando com Deus, eu falei, ai Deus, se tivesse um lugar onde tivesse umas árvores, um quintal, que as crianças pensassem que era a casa delas, seria tão bom, tão gostoso. E aí quando cheguei e reuni o pessoal lá, aqueles que já estavam me ajudando, falei, vamos orar, gente, Deus pode dar uma coisa para nós, né? E aí começamos a orar, apareceu essa casa para vender, é aquelas casas compridas, quarto, sala, cozinha, banheiro, tudo assim, bem no meio do terreno. Agora, o terreno, 4.000 metros quadrados. Quer dizer, eu fiquei apaixonada pelo terreno, né? Eu falei, se Deus der isso para nós, mas ele queria $500. Eu não tinha nenhum tostão. Eu falei, olha, eu não tenho dinheiro, nós não temos, vamos orar? Deus pode nos dar, né? Aí começamos a orar e a missão me chamou.
Então eu entrei aí nessa casa, nessa porta aí eu entrei e eu falei, Deus, se essa casa é programa seu, e criança vai ser abençoada aqui, vidas vão ser alcançadas neste lugar, eu quero que o Senhor me dê uma resposta clara como a luz do sol. Orei novamente, eu falei, eu quero que o Senhor me dê uma oferta de $3.000 de uma pessoa só. Pronto, tomei o avião e vim para o Brasil. Falei, acho que era a segunda vez que eu estava vindo, eu falei 75 igrejas. Quando terminou, estava até com a garganta doendo. E recebi mais que isso, porque eu falei em muitas igrejas, mas não veio de uma pessoa só. Eu fiquei tão triste, porque eu queria a certeza que eu estava fazendo a coisa que Deus queria. Então, aconteceu um interessante. Faltava 2 dias para eu viajar. O pastor me telefonou e falou, irmão, você não foi na minha igreja, porque a agenda não deu. Vem despedir da minha família. E eu fui. Passamos o dia juntos, foi muito gostoso. Depois eu vou para casa e quando chegamos, ele é advogado. Falou, irmão, fiz um grande negócio, eu quero te dar o dízimo. Me deu um envelope. Eu subi. Entro, estou sentada lá no sofá, contando o dinheiro e fazendo assim, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A minha mãe acordou, falou, vai acordar o prédio todo com essa gritaria. Você já viu tanto dinheiro assim? Falei para ela, $3.000 numa pessoa só. Foi aquela casa. E realmente, foi aí que nós demos os passos. E dessa porta aí também, depois quando já estávamos caminhando por outras coisas, e as crianças vinham, uma atrás da outra assim. Uma vestida, ou uma calçada, outra descalça, uma com roupa, outra sem roupa. Eu olhei assim e falei, mas isso parece formiga. Quando eu falei assim, falei, a Bíblia fala da formiga. E aí eu fui procurar em Provérbios 30:25. Você pode olhar aí ou guardar e ver a sua casa. Na minha tradução, diz, a formiga é um povo. Naquela tradução. Indefeso que no verão prepara a sua comida. Eu falei, Deus está me mostrando gente aqui. Aí nasceu Casa das Formigas, Centro de Apoio à Criança. Pode ir a próxima. Aqui um professor dando aula para nós. É um irmão da Inglaterra. Pode ir. A casa, depois que nós conseguimos... eu vou voltar um pedacinho. Quando eu tomei o avião, escuta essa, daqui para lá, com $3.000 na bolsa, eu comecei a fazer, quer dizer, 9 horas, daí eu vou fazer isso hoje, viu? 9 horas dentro do avião. Dá para sonhar, pensar, fazer tudo. Eu fui fazer continha. Eu falei, Deus, $3.000 para refazer uma casa em um muro de 4.000 metros de comprimento? Não dá, não. Esse dinheiro é pouco. Eu falei, Deus, vamos fazer um acordo? Eu guardo os 3.000 e o senhor me dá mais 7. Você pode pedir, se ele vai responder, eu não sei, não é? E guardamos mesmo. Quando chegou em Moçambique, mostrei os 3.000, pus de lado, falei para o pessoal que tinha programado com Deus, mas irmã, uma das irmãs, ficaram de mal comigo uma semana, com raiva de mim. A casa, o homem está vendendo só por $500. A senhora ganhou 3. Por que não compra? Vamos perder aquilo lá. Eu disse, eu já fiz um combinado com Deus, não vou voltar. Mas uma razão maior, 16 anos de guerra, o moçambicano não precisava trabalhar, fazer nada. Ele só ia lá buscar a comida, o sapato, o que ele precisava, porque vinha donativo do mundo inteiro. E eles iam facilmente dizer, a irmã Delci construiu aquela casa. E quando eu estava planejando o que íamos fazer, orando, eu não sabia como dirigir. E Deus me deu uma palavra interessante, fazer uma coisa do nacional para o nacional. A razão principal era exatamente a autoestima que pelos colonizadores foi tirado dos negros. Então o negro tinha que ser ensinado. Então eu tinha que ensinar ele a depender de Deus e não do donativo de guerra. E eu não aceitei. E falei, não, vamos esperar. Deus vai mandar mais 7.000. E olha, passou 4 meses e nada. Até que veio um aviso da Espanha. Fui para a Espanha, falei 40 dias. Na hora de ir para o aeroporto, eu fui sem nenhum tostão. E eu estava esperando $7.000. Sentada no aeroporto, chorava. Chorando mesmo, mas chorando mesmo. Falei, Deus, agora como é que eu vou chegar lá? Eu lembro de orar assim. Eu falei que era para esperar 7.000 que o senhor ia dar. Aliás, quero pedir perdão por essa oração. Porque eu investi no nome dele, sem autorização dele, né?
Falei, agora eu não tenho dinheiro, como é que eu vou chegar lá em Moçambique, meu Deus? Aí entra 3 homens, lá no aeroporto, e vem andando até chegar perto de mim. E falou para mim assim, nós viemos trazer sua oferta. E me deram o recibo para assinar. Essa foi joia, viu? Quando eu vou assinar o recibo, eu tinha pedido 7. O recibo era $7.500. Quando eu terminei de assinar, comecei a pensar, eu pedi 7, Deus mandou 7.500, então eu vou ficar com 500, vou comprar uma coisa para mim, não é? Ele me deu para mim, eu pedi 7, está mandando 7.500. Que eu estou pensando isso, o microfone chama, eu voltava atrasado e saio correndo. Naquele tempo eu entro no avião na Espanha, vai até Portugal, não sai do avião, troca sua equipe lá e vai para Moçambique. Não parava em lugar nenhum, não pude comprar nada. Foi todo mundo me buscar, aí fizemos a reunião, botei os 7.000 do lado e os 500 eu pus assim no cantinho da mesa, assim. Oramos, contei toda a história, tudo. Aí eu falei, seu Alfredo, vai lá ver como é que é, quanto custa, quais as despesas que vamos ter para uma organização, para reparar a casa, tudo isso, né? Aí ele foi e voltou e falou, irmã, o dinheiro que a senhora trouxe dá para fazer a construção, tudo. Agora, lá em Moçambique, você compra uma casa, a terra não é sua, a terra é do governo. Você paga direito de uso, você nunca tem autoridade sobre a terra é do governo. Então ele falou, só que tem um problema. O terreno tem 5 anos de imposto sem ser pago. $500. Peguei os $500 e botei em cima dos outros. Falei, vai lá, paga tudo. Eu digo assim, acho que Deus deve ter dado risada. Eu falei, vou mandar $500 para essa mulher, porque ela vai sofrer lá. Eu não podia fazer nada. E aí, a casa ficou assim. Resultado, não cabia nem 150 crianças, já mais de 200, porque quando começamos a dar o café, os avós também vinham junto para tomar café. Claro, não tinha comida, vinha todo mundo que podia. E aí eu já não podia dar aula sozinha. O senhor Alfredo, nosso presidente, é que dava junto lá com as crianças, e ele ficava com os adultos. Porque os adultos, os idosos, até hoje, não falam português, só falam dialeto. Então não dava, né? E já estava com mais de 200. Hoje são 450 crianças que nós apoiamos. Pode ir, vamos embora. Aqui é o quintal lá da Casa da Formiga. Pode ir. O senhor Alfredo, que é o nosso presidente, depois eu vou contar a história dele. Essa foto eu vou deixar por último, para vocês verem a outra. Pode ir. Aqui é a nossa cozinha atual. Pode ir. O nosso escritório atual. São 9 salas de aula. Foram construídas por causa das cheias. Cheias de 2000. Mas inundou tudo. Moçambique tinha muito pouco asfalto, então choveu muito e encharcou. Choveu 2 dias e meio sem parar, como se fosse uma torneira aberta, e não tinha relâmpago, não tinha vento, não tinha nada, só água. Então, a água subiu. No domingo à noite, a Carlota, a nossa secretária, telefonou para mim e falou, irmã, a senhora não vai passar, não vem amanhã. Era 2h30 da manhã, eu estava chorando, e orando a Deus. Eu falei, Deus, o senhor não vai parar de chover, porque eu estou pedindo. Mas faz alguma coisa por nós amanhã. Quando eu estou falando isso, veio na minha mente, aquieta-te. E eu me lembrei, aquietar e saber que eu sou Deus. Foi tão interessante o versículo, acabei dormindo. Descansei. 7h30, 8 horas o telefone toca da embaixada da Alemanha, que tinha construído uma sala para nós, e tinha que fazer o fecho, e tinha que estar lá. Tentaram passar 2 vezes com o carro, não puderam por causa da água, e eles estavam indo para lá de caminhão, aquele caminhão de pedra, para subir, precisa alguém puxar você, e eu fui para lá. Então ele viu a situação, e aí não tinha nada, né? Só água. E ele falou, vai na embaixada amanhã. E eu fui. E eles deram um cheque de $40 mil para nós. E nós conseguimos construir. Mas o detalhe importante, $40 mil não podia construir 9 salas de aula, porque a única coisa que não era importado era água e areia. Tudo. Telha, tudo, prego, parafuso, tudo tinha que vir da África do Sul. E o Deus fez uma coisa linda. Chegava de manhã, o pedreiro chegava para mim e falava, irmã, eu não entendo, eu não tinha pedra ontem, agora eu chego, tem pedra, a senhora comprou pedra? Eu disse, não, comprei pedra. Ia lá no saco de cimento, a mesma coisa. Eu não comprei, eu estava sem cimento, agora tem cimento lá. Eu disse, você não sabe quem comprou, não? Vai continuar o teu serviço que eu vou te mostrar quem comprou.
E depois fui explicar para ele, claro, né? Deus fazendo o milagre. Nesse pátio aí que vocês estão vendo, hoje, atualmente, são 300 crianças diariamente. 7 horas da manhã, a criança de primeiro ano já está entrando na escola. E aí, das 10 vem, vai outro, e assim vai o dia inteiro. Nós servimos, atualmente, 500 pratos de comida por dia. São 450 crianças que vêm almoçar. Nem todas não moram conosco, só moram 100 conosco. E uma escola também. Tem uma escola ali perto que pediu para nós para dar comida para as crianças, porque as crianças vêm sem comer. Então elas vêm também almoçar. Então são 500, um saco de arroz de 50 quilos por dia. E meio saco de feijão por dia. Só de alimentação. Quer dizer, então muita gente pergunta, o que eles comem lá? Arroz, feijão e verdura. O brasileiro não vai deixar de comer arroz? E eles gostam demais de arroz. Então arroz, feijão e alguma coisa. Temos 100 crianças que moram dentro da Casa da Formiga. Nos finais de semana eles comem carne de frango, alguma coisa. E na minha casa tem 11. Eu tinha 18, agora eu estou com 11 por causa do horário de escola. Então é esse grupo que nós investimos, no geral, na vida deles. Comida, roupa, sapato, médico, assistência médica, todos eles. Mas irmãos, aí é que está a mão de Deus. 17 anos de Casa das Formigas. Só perdemos uma criança até hoje. Só uma, numa crise de cólera que houve em Moçambique. E Deus guarda realmente. E a única coisa que tem lá muito é malária, que nem aqui é a gripe aqui. Malária é a coisa mais comum lá, para o moçambicano principalmente, mas é uma coisinha de tomar remédio, ficar uma semana em casa e pronto, acabou, passou. Só isso, graças a Deus. Pode ir em frente. Agora, aí o nosso refeitório, quando não tínhamos, depois um grupo de irmãos brasileiros também foram lá ajudar a construir, pode ir. Aí o atual, pode ir. Aí, essa é a foto primeira que eu não mostrei. Começamos lá, né, debaixo da árvore, agora estamos assim. Essas são todas as salas, todos os departamentos da Casa das Formigas. Pode pôr a próxima. Refeitório, pode ir. Aí você vai pensar, repetiu a foto? Repetiu. Olha para esse menino, 10 anos. Põe a próxima. Recebendo o certificado de bacharel em teologia. Hoje ele está na primeira IPI de Londrina, fazendo mestrado em teologia. Ele e a esposa fazendo bacharel e fazendo pedagogia, porque ele volta para lá para ensinar, para estar trabalhando na igreja. O nome dele é Simeão, é uma das joias que nós temos lá. Eu sempre digo, ele está conosco desde os 10 anos. Hoje ele está com, não sei, está com 33, porque ele está em Londrina já há muito tempo. Eu nunca, quando ele esteve conosco, eu nunca chamei o Simeão para dizer, olha, você fez isso errado, você está errado. Nunca. É um servo do Senhor mesmo, vale, de fato. Pode ir. Essa menininha próxima. O nome dela é Amélia Nhala. Nhala, na língua dela, é cebola. Então nós chamamos ela de Amelinha Cebolinha. Agora, o detalhe da Amelinha Cebolinha. Com 2 anos de idade, ela estava, a mãe... Bom, uma das coisas que eu não falei. Moçambique, cada província ou cada estado tem sua própria língua. Seu próprio dialeto. Então eu saio de uma província e vou para outra, eu não consigo me comunicar. E a mãe dela fez isso. Veio para Maputo para pedir esmola e não sabia falar. A Amelinha sentada, deitada, né, naquele pano nas costas da mãe, estava morrendo de fome. Alguém viu, falou, manda ela lá para a Casa da Formiga. E foi para lá e começamos a ajudá-la. E ela mora comigo até hoje, está com 16 anos. Ela quer fazer engenharia, porque ela quer fazer decoração de interior. Está com 16 anos. Agora, detalhe. A mãe veio, deixou ela, voltou 1 ano, 2 anos depois, sumiu, voltou 3 anos depois, ela já estava na hora de ir para a escola. Aí ela queria levar a mãe, mas nós somos fiscalizados pela ação social, então ela teria que dizer que ela vai levar. Ela não tinha onde pôr a filha, nem trabalhava, nem nada. Logo não foi. Ficou acertado que ela viria ver a menina dali uns 3 meses. Não veio, e aí fui saber, ela teve malária cerebral na quinta-feira, no sábado já tinha morrido. A Amelinha entrou na minha sala, ficou de pé na frente da minha mesa, olhou para mim e falou, irmã,
Agora eu sou sozinha. 2 lágrimas desceu. Passou uns meses, tinha uma tia-avó dela que eu visitava e sumiu a mulher. Fui procurar, não achei mais. Quando ela soube, realmente, não sei se a mulher morreu, não sei, sumiu. O marido foi para outro país, ela entrou na minha sala, do mesmo jeito, falou, irmã, eu sou destinada a ser sozinha aí. Chorou e me abraçou e chorou muito. Então, eu quero deixar com você o meu pedido de oração pela Melinha. Ela agora já está no programa de faculdade, que eu vou apresentar depois. Ore por ela, porque ela não é uma menina alegre. Ela é triste, a gente já viu. Agora, você imaginou alguém pensar que não tem nenhum primo, nenhum tio, ninguém. Ela é sozinha. E ela realmente precisa. E eu peço para Deus que me dê vida e saúde para vê-la casada com alguém que vai apoiar ela, porque com 18 anos, é o certo, a Casa da Formiga manda embora. Mandar para onde? Para a casa de quem? Entendeu? E eu não sou eterna. Então eu peço a Deus que Deus consiga isso para mim. E vocês me ajudem a orar, tá bom? Próxima. Essa é a Adelaide. Ela chegou também na Casa da Formiga com 2 anos, agora apoia a próxima. Está com 13 e é aidética. Ore por ela também. Ela toma o remédio de AIDS 2 vezes por dia há 11 anos. Nós temos 3 na minha casa, que são aidética, e uma na Casa das Formigas, que nós damos toda assistência. Lá nós conseguimos o remédio, mas consulta nós pagamos. E o remédio é feito donativo. E o Brasil está lá, construindo uma fábrica desse remédio para aidéticos. Até a Dilma já esteve lá. Pode ir? Agora só, vai. Esse menininho pode ir? É esse homem. Já está na 12ª série, quer fazer jornalismo. O que aconteceu com ele? Daí depois nós já vamos parar, viu? Porque senão demora muito. Não, volta lá que eu vou explicar. O pai dele morreu na guerra. A mãe, ele deixou 6 filhos. A mãe arrumou um marido, entre aspas. E ele virou e disse para ela, eu quero você para casar, não quero teus filhos. Ela pegou e largou todos os filhos. Só na Casa da Formiga ficaram 3. E os outros não sei para onde foi. E isso é quase normal. Eu tenho um menino em casa, chegou faz uns 4 meses, que chegou na Casa da Formiga. Ele é aidético, o nome dele é Julião Jorge. O pai morreu, a mãe sumiu, largou o filho lá com os vizinhos vieram trazer ele para nós. Eu não entendo, eu não consigo entender isso. Pode parar, porque senão fica muito demorado. As outras explicações. Esse é o irmão do Olívio, pode ir, vou rápido. É o irmão dele que já saiu da Casa da Formiga. Eu não sei se os irmãos ouviram eu falar, pode pôr a próxima. Olha esse menino, a cara dele era assim. Eu trouxe ele para o Brasil 3 vezes. Pode ir as próximas? Vai. Agora ele está assim. Aqui foi consertado, só não fez fonoaudiologia. Que o médico achou que ele não ia conseguir falar. O nome dele é Atanásio. 3 vezes operado aqui. Pode ir, a próxima. Esse moço é o nosso professor de inglês. Eu vou contar o que aconteceu com ele. Pode ir. Próxima. O senhor Alfredo estava dirigindo numa avenida com muito trânsito. Assim, descida. E o carro quebrou o freio. E ele ficou desesperado, começou a gritar para todo mundo sair do caminho. Enquanto ele descia gritando, esse daí atravessava a rua com a cadeira dele. E o Alfredo gritou. O carro parou milímetros antes da cadeira dele. Ele olhou para o Alfredo e falou, o que aconteceu? E ele nem tinha visto o que estava acontecendo. Depois conversamos com ele, ele já estava no 5º ano de inglês. Então ele foi para a Casa da Formiga para nos ajudar com as crianças. Porque foi implantado o inglês lá desde o primário. E ele começou a nos ajudar. Eu fui para a Inglaterra, falei dele também. Uma irmã mandou dinheiro, compramos uma cadeira mecanizada dessa daí, tipo motocicleta, né? E uma outra irmã na Inglaterra faz assim, manda o salário dele do ano todo no mês de janeiro. E nós guardamos. E ele então agora é funcionário da Casa das Formigas, da maneira que Deus está fazendo. Uma excelente pessoa. E está fazendo o 3º ano da escola bíblica também. Pode ir? Quer dizer, todas as crianças que os irmãos viram ou verão na Casa das Formigas é resultado da guerra. Porque a guerra terminou em 92.
Então, eles já estavam lá e continuaram crescendo. Então, a turma que está conosco, toda ela é fruto do resultado da guerra. Temos 2 alunos que se formam esse ano em dezembro, 2 advogados. Temos um psicólogo que já se formou o ano passado e hoje é funcionário da própria escola. Onde ele estudou, ele está dando aula, de tão bom aluno que ele era. E temos o Simeão aqui fazendo o bacharel, o mestrado em teologia. E temos o nosso presidente, que é o senhor Alfredo, aquele que estava lá carregando a lenha ali. Só para dizer para vocês o que Deus fez. Ele era meu aluno no seminário, mas era um chato. Pastor, sabe aquele aluno que você está dando aula, você fala, ele quer saber B, C, D, tudo no mesmo dia. Era uma loucura. E foi no começo, e lá não tinha material, estava tudo começando, eu tinha que estar pedindo pelo computador para o pessoal mandar. E um dia eu estava tão cansado, eu falei, Deus, eu não aguento mais esse cara, cansa muito. Mas o que aconteceu comigo? Quando eu estava aqui, antes de ir para Moçambique, eu pedi para Deus, eu ajudei 2 rapazes para ir para o seminário. Paguei, ajudei tudo, por causa do meu salário, podia ajudar. Aí eu falei, Deus, quando chegar em Moçambique, eu queria ajudar alguém também. Aí quando eu estou lá chorando, lá porque eu não aguentava o Alfredo, eu ouvi assim, você não pediu? Eu falei, pedi, pai. Então agora... E eu comecei então a vê-lo de outra maneira, comecei a ajudá-lo e tudo mais. E Deus tinha um propósito na vida dele, com certeza. Depois de uns 4, 5 meses, mais ou menos, eu vim para o Brasil e eu trouxe um CDzinho desse grupinho que já estava me ajudando, né? Não era ainda, estava começando o Casa da Formiga, não tinha nada começado. E eu mostrei o filme numa igreja Brasil para Cristo, lá em Vila Carrão, lá em São Paulo, lá no fim lá. Então, quando eu falei, terminou, o pastor falou assim, o que a senhora vai fazer com esse homem aí? E ele deu um testemunho que eu sabia que era meio assim, né? Ele estava com o pé em 2 lugares. Aí eu falei, irmão, eu estou orando para Deus abrir porta para mandar ele para a escola, para ele estudar de fato e seguir em frente. Onde a senhora mandar. E quando mandar, nós vamos pagar 1 ano de curso. Resposta de oração. Eu estava orando. Deus me deu a resposta. Cheguei em Moçambique, chamei a África do Sul, descobri uma escola, condição sine qua non, falar inglês. Se não tiver, não pode vir. Aí eu chorei mesmo, porque ele não falava nenhuma palavra, né? Sabia o que fazer. E tinha uma moça que estava começando, ajudando crianças ali perto, e ela estava mostrando uns desenhos, umas coisas, e eu conversei com ela. Ela é da igreja reformada. Ela falou, irmão, eu fiz esse curso lá, eu vou lá. E foi na escola e pediu, e a escola aceitou ele entrar 1 ano antes. Quer dizer, já estava pago aquele ano, né? E aí ele começou a fazer inglês de manhã e de tarde ia para a escola teológica. Resultado, saiu de lá como o melhor aluno da escola bíblica. E de presente, tinha lá um ônibus que eles usavam para fazer evangelismo, essa coisa assim. Deram para ele foi de ônibus para casa. Pegamos aquele ônibus e saímos passar o filme Jesus em vários lugares. Numa igreja, que nós passamos o filme Jesus, quando terminou, o homem veio perguntar para mim, veio uma pessoa perguntar para mim, porque a gente faz logo discipulado, né, para dar continuidade. Eu posso assistir esse curso aí que vocês vão dar? Eu disse, pode, claro. Mas não prestei atenção nele, pronto. E eu não podia dar aula, porque tinha que ser em dialeto. Então, logo uns 3 meses, ele mandou um recado. Fala para a irmã lá na minha casa. Aí nós fomos, eu e o Alfredo fomos lá. Irmãos, encontramos 15 cegos. O que ele fazia? Ele era cego, dos 2 olhos. Ele ia para lá, ouvia, alguém anotava os textos bíblicos, reunia os cegos e falava de Jesus. Hoje são 35 cegos, que 2, 3 vezes por semana se reúnem. Um dos nossos alunos dá aula bíblica para ele, tem uma delas que é cega dos 2 olhos, está fazendo a faculdade de psicologia e sabe ler e escrever braille. Então ela lê e está ensinando braille também lá. Nós não pedimos isso, Deus mandou para nós. Fruto do trabalho que Ele vê que está sendo feito. E a razão da minha vinda para cá é exatamente isso, pedir ajuda. Porque nesse grupo de 450 crianças, nós temos 26 que, se não dermos a mão para ele, quando completar 18 anos, eu não posso mandar embora. Não tem condição. Por exemplo, eu tenho esse menino aqui. Ele quer fazer faculdade. Ele não pôs a definição da faculdade. Mas ele veio pedir para mim, mais o irmão dele, para morar na Casa da Formiga.
Eu falei, a gente não pode aceitar, você tem sua mãe, como é que eu vou aceitar? Eu disse, traz sua mãe para conversar. O irmão dele já está fazendo a 12ª e quer fazer medicina. Então, a mãe veio. E eu sentei com ela, expliquei tudo direitinho e falei, olha, a gente pode dar, alimentar. Ela tem 5 filhos, cada um de um pai. A gente pode dar alimentação para os seus filhos, mandamos para a escola, e a alimentação, e até a roupa, a senhora não precisa lavar, porque a gente tem que lavar para 100, põe na máquina, mas não faz diferença. Agora, eu tenho uma coisa, podemos alugar uma cabana? A cabana lá custa R$10 por mês. E a senhora vai dormir com eles na sua cabana e durante o dia está conosco. Só que tem um problema, a senhora não vai levar homem lá. Aí ela virou e disse assim, irmã, eu quero, peço tempo para pensar. Pensou, voltou e falou, não posso receber a sua oferta, porque eu não posso viver sem homem. Eu chorei ali, o filho dela também chorou, nós choramos. Pois aí uns 3 meses ou 4 meses depois eles voltaram. Por favor, dá um jeito da gente ficar aqui. Não posso ver minha mãe todo dia com um homem diferente lá em casa, na casa da minha avó. Está conosco todos lá. O irmão dele mais velho, esse ano termina, tem um casal em Maringá, que são médicos, ele quer fazer medicina, já se dispuseram a ajudar, e esse daqui está aqui à espera do apoio. São 26 crianças. Eu preciso da ajuda de cada um dos irmãos. Essa é a razão da viagem minha para o Brasil agora. Nós temos 3 programas, projeto manutenção, projeto poupança escolar e agora projeto poupança faculdade. E são crianças que cresceram conosco. O valor não pode ser menos que R$15, que o banco não recebe. Sendo R$15, está tudo bem. E, por exemplo, esse aqui está na 9ª classe. Então ele tem a 9ª, já vai terminar, aí a 10ª, a 12ª ele está pronto para a faculdade. Porque lá é da 1ª série à 12ª. Aí faz 3 meses de adaptação ou coisa assim, e já entra na faculdade. Cada faculdade, a mensalidade é R$500 por mês. Então, para ter R$500 baseado numa mensalidade de 15, nós precisamos no mínimo de 30 padrinhos para poder ajudar. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Já andei para várias igrejas, vários padrinhos já adotaram. Então, isso quer dizer que uma criança tem vários padrinhos, ela não tem um só. E se irmão, Deus falou no teu coração, você pode me ajudar? Fala conosco depois do culto, porque você tem que preencher essa ficha com todos os seus dados e me devolver hoje. Não é para depois, não, é para hoje. E aí depois eu vou escrever, dar informação e tudo. E quando você for pôr um e-mail, por favor, letra de forma, porque eu quero ler o que você está escrevendo, né? Para poder te mandar uma carta, tá bom? E esse é o programa que nós estamos vivendo na Casa das Formigas. Se você já orava, por favor, continue orando, porque a nossa situação é um pouquinho difícil lá. Só um exemplo para terminar. Um menino chegou na Casa da Formiga, ele tinha 6 anos, 7 anos. Falou, irmão, eu quero ficar aqui. Eu falei, mas eu não posso receber você, tem que chamar teu pai, tua mãe. Aí chamamos e conversamos. Então ele contou para mim, mas eu quero dizer para a senhora, por que eu quero ficar aqui? O meu pai se separou da minha mãe e mora na esquina do lado com uma outra mulher. Eu odeio o meu padrasto, eu não suporto ele. E eu quero morar, ou dormir na casa do meu pai. E eu vou lá, o meu pai não me deixa entrar, me põe dormir do lado da porta de fora. Eu vou com fome, ele não me dá janta. E hoje ele me bateu, ele me mostrou, eu estava com a perna cortada, me bateu com um ferro, e eu estou aqui com a minha perna machucada, eu preciso de ajuda. Aí criamos uma situação, ele veio para nós. Então, aos 3 meses atrás, ele veio falar comigo. Ele falou, irmã, eu tenho que falar com a senhora. Ele falou, eu conheci Jesus aqui, na Casa das Formigas. Hoje, eu faço discipulado com o meu padrasto, e convivo com meu pai sem briga, sem discussão. Eu estou fazendo, ele já está fazendo o 3º ano da faculdade, ele e a noiva dele. Resultado da Casa das Formigas. O nosso objetivo é esse, trabalhar o homem de dentro para fora. Quer dizer, ele agora teve problema de infância, mas ele não precisa mais daquele problema porque ele ama. Deus ensinou ele a amar. Esse é o nosso objetivo na Casa das Formigas. Que Deus abençoe.